Sejam todos bem-vindos a mais este programa e que Deus abençoe a sua vida grandemente, também a sua família. É óbvio que para que venhamos ter uma vida abençoada, cada um de nós precisa fazer a sua parte. Dentro de cada pessoa existe uma fé. O problema é que, às vezes, uma pessoa não sabe fazer uso dessa fé. A fé é eficaz quando você sabe usá-la. Quando você coloca essa fé através da palavra de Deus, no Deus vivo, há resposta. A fé precisa estar acompanhada de atitudes. Uma atitude de fé faz a vida de uma pessoa mudar completamente. Durante esse mês de julho, nós continuamos na fé. A fogueira santa da troca de espírito continua. O espírito tem que ser trocado. O espírito de uma pessoa. Já falamos aqui e nunca é demais falar outra vez. Todo ser humano é formado por corpo, alma e espírito. E o problema, muitas das vezes, está no espírito. O espírito da pessoa, o seu próprio espírito, tem a ver com o seu caráter, tem a ver com o seu feitio, sua maneira de ser. Então, quando uma pessoa é desanimada, é porque o seu espírito é desanimado. Quando uma pessoa encontra-se abatida, é porque o seu espírito é abatido. Quando essa pessoa ela sofre um complexo de inferioridade, por exemplo, é porque o seu espírito sente-se inferiorizado. Então tem que haver a troca de espírito. E Deus encarrega-se disso quando uma pessoa, através da fé, ela vai para o altar. No altar acontece essa troca de espírito. Quando colocamos no altar o sacrifício e quando também sacrificamos a vida, nos entregamos nesse altar, corpo, alma e espírito, acontece a troca de espírito. Havendo a troca de espírito, há uma troca de vida, há uma nova vida, há uma vida abençoada, há uma vida transformada. Juntando-se a esse Espírito, vem o Espírito Santo, o Espírito de Deus, une-se ao Espírito de uma pessoa e aí tudo muda. Nós vamos acompanhar o forte depoimento, a forte história da Rafaela Eudóxio. Ela foi garota de programa, ela fez programas, prostituía-se, vendia o corpo. Uma jovem que logo cedo, ainda pequenina, sofria, saiu de casa, fugiu de casa, teve o primeiro casamento, mas foi um casamento frustrado, separou-se, ficou desempregada, viu um anúncio para trabalhar na prostituição, fez o teste, passou no teste, tornou-se prostituta. Numa noite, 8 homens colocaram-na dentro de um carro e esses homens tentaram violá-la. Foi quando ela pensou, o que eu estou fazendo comigo mesma? A história desta jovem é muito forte. Numa noite em que ela ia fazer programas de prostituição, ela foi evangelizada, uma obreira, uma serva de Deus, que faz parte do EVG Night. O que é o EVG Night? A evangelização na noite. Ela foi evangelizada e hoje é uma jovem transformada. Vamos deixar que ela mesma fale. Vamos deixar que a Rafaela nos conte a sua história. Por favor, preste atenção. Eu sempre busquei ser desejada e amada. Então, desde a minha adolescência, eu fazia sempre chamando atenção na escola, ou eu fazia de alguma forma que as pessoas gostassem para que eu aparecesse, ou eu fazia para agradar as pessoas para elas gostarem de mim.
Esse desejo de me sentir amada veio desde a minha infância, porque a minha mãe saiu de casa quando eu tinha 8 meses. Então, meu pai sempre teve muitos relacionamentos, então nunca tinha uma relação duradoura. A minha vida foi marcada por relações curtas desde a infância. E até que eu vim sair de casa. E aí veio o meu casamento, que também foi muito frustrado. Então, quando eu me vi sem uma estrutura para recomeçar, depois da minha separação, eu acabei vendo que a prostituição poderia me trazer dinheiro e atenção. Eu vi um anúncio e fui até o local. Então, eu marquei como se fosse um teste, né? Para chegar no local e fiz o teste. E claro que a pessoa aceitou, né? Fui avaliada e já comecei a trabalhar. No começo, eu achava aquilo ali libertador, porque eu me sentia desejada, eu ganhava dinheiro, eu estava bem ali. Mas ali depois vieram os problemas. O medo também me assombrava, porque eu sempre entrava nos carros sem saber se eu ia voltar ou não. Então, toda vez que eu entrava, eu não sabia se eu ia voltar com vida ou como eu ia voltar. Quando eu entrei num carro e eu fui levada até Niterói e depois 8 homens me pararam, foi quando eu realmente pensei que não ia ter mais nada, que eu ia morrer ali. Só que em vez de eu raciocinar, pensar alguma coisa, não, eu continuei. No dia seguinte eu estava me prostituindo de novo. Toda vez que eu terminava um programa, eu tinha que fazer alguma coisa diferente. Ou era beber, ou era fumar maconha para acabar esquecendo daquilo que acontecia. Como eu fazia ponto ali em Copacabana, o pessoal do IVG Night, né, um dia chegou até mim. Eu já havia visto elas antes, mas eu sempre fugia delas. Mas nesse dia elas vieram, conversaram comigo e foi um dia bem diferente, porque elas me falaram do amor de Deus, né? Falaram da grandeza de Deus. E aquele dia eu lembro que eu chorei bastante, elas me entregaram um livro, me abraçaram, fizeram uma oração por mim. Mas mesmo assim eu ainda não tinha parado. Troquei telefone com uma obreira, né? E daquele dia em diante ela começou a falar comigo. A obreira Patrícia, ela passou de uns 3 a 4 meses ligando, mandando mensagem sempre pra mim, insistindo, né? E até que um dia ela me mandou uma mensagem, mas só que eu não respondi, aí ela me ligou. Eu tava na rodoviária já há 2 dias, sentada, eu não conseguia nem levantar e nem ir embora, né? Eu tava indo fazer um ponto de programa no Espírito Santo. E quando ela me ligou, ela até perguntou se eu tava indo viajar, e eu falei pra ela que não, fui até bem ríspida com ela, fui grossa, eu falei, viajar pra onde, como? E aí ela falou pra eu ir até a igreja. E naquele dia, foi uma segunda-feira, isso eu me lembro como se fosse hoje. Eu cheguei com a minha mochilinha assim nas costas, 2 malas, e ela falou, você veio. Eu falei, você mandou eu vim, agora eu vim. E eu não tinha pra onde ir. Eu não tinha o que fazer. Então ela se juntou ali, elas viram um hotel perto da igreja, era um hostel, na verdade. E ela falou que no dia seguinte ela falava comigo. Deixaram pago e eu jantei, né, aquele dia também, um monte de gente desconhecida falando comigo como se já me conhecesse. Eu não sabia que elas já me conheciam, porque elas já oravam por mim sem eu saber. E aí no dia seguinte já era quarta-feira, que aí eu fui na igreja de novo. E aí foi a primeira vez que eu realmente assisti uma reunião, né? Do começo ao fim. Mas aí no dia seguinte já eu comecei a trabalhar com a venda de trufas. Ela me deu uma cesta de trufas e aí a gente começou a trabalhar, né? Eu digo a gente porque ela me ensinou a fazer, a como eu ia vender, como que eu ia fazer. E na verdade as pessoas da igreja me ajudavam a comprar e eu vendia ao redor da igreja. E aí do hotel... eles conseguiram, né, uma casa para eu morar, era bem perto da igreja, que foi uma coisa também que ela priorizou para eu poder ir e voltar. E também não conseguia entender por que aquelas pessoas estavam me ajudando. Eu sempre estava fazendo o quê? Sempre em troca. Eu sempre dava alguma coisa para receber alguma coisa. E aquelas pessoas não, elas começaram a se mobilizar para colchão, quando eu vi já tinha micro-ondas, compra, uma obreira falando pra mim, eu vim fazer, ligando pra mim, eu trouxe suas compras. E eu não entendi aquilo. Então, conforme foi passando o tempo e eu fui estando na igreja, fui sendo moldada, né?
E eu fui aprendendo o que era certo, o que era errado. E eu decidi, né, me batizar. E ela foi acompanhando todo o processo. Ela perguntou se era aquilo mesmo que eu queria, se eu tinha certeza. E eu já não sorria. Há muito tempo eu já não tinha sorrido. E foi, acho que, uma das primeiras vezes que eu sorri. Quando ela me abraçou ali, eu não tinha nada para oferecer. E ela, mesmo assim, ela falou pra mim que ia dar tudo certo, que ela estava comigo, independente do que acontecesse. Ela já me falava sobre o Espírito Santo, mas eu não entendia quem era o Espírito Santo, o que era o Espírito Santo, por que eu tinha que ter. Quando eu cheguei, estava na época da Fogueira Santa. Só que o meu sacrifício veio um pouco depois. Eu ainda não entendia. Então, veio no jejum de Daniel, né? Que foi a minha Fogueira Santa fora de época. Foi um pouquinho depois. Eu decidi entregar a minha vida no altar. Desci com a certeza que Deus era comigo, com a segurança de que eu não precisava de mais nada. Na noite que eu recebi o Espírito Santo, eu estava sozinha dentro de casa, e quando eu fui completa naquele dia, eu nunca tinha me sentido amada. E Deus mostrou naquele momento que era comigo e que Ele me amava do jeito que eu era. Ali eu fui entender que sempre falo que eu era criatura, e ali eu passei a ser filha. Eu tava tão feliz, que eu não vou dizer que eu saí gritando, saltitando, não, mas aquilo ardeu dentro de mim. Não tem, só quem recebe o Espírito Santo sabe o que é ser abraçado por Deus. É como se a gente deitasse num colo que é inexistente, mas é existente. Então, não tem outra coisa. Falar do amor dele começou a ser algo natural, começou a ser espontâneo, porque do mesmo jeito que um dia falavam para mim, eu passei a falar dele. E Deus foi honrando cada parte da minha vida. Hoje, a minha casa, eu não preciso estar morando na casa de um e de outro, nem pedindo favor. Lá de trás, as trufas que eu vendia, eu nem imaginava que anos depois eu ia trabalhar com confeitaria, né? A obreira Patrícia, eu falo que ela pegou na minha mão para me ensinar eu falo que o beabá da fé. Então, ela é uma das pessoas mais especiais para mim. E pensar que essa garota era aquela garota e hoje ela tá aqui. Assim, é muito forte pra gente que acompanhou, que viu todo o sacrifício que a gente fez. Não tem preço, não tem preço. Eu faria tudo de novo por uma alma. E olhar assim, né? Eu nunca me imaginaria hoje sendo uma prostituta. Mas há 5 anos e poucos atrás, eu nunca me imaginaria estando aqui. O espírito que está aqui dentro com certeza é outro. Não tem nada a ver com aquele que habitava ali. Nada a ver mesmo. A obreira Patrícia foi usada por Deus para ajudar a esta jovem, a Rafaela, sair daquela vida de prostituição, de sofrimento e de dor. Veja como Deus usa as pessoas. Quando nós fazemos a obra de Deus com esse intuito, Deus usa-me, Deus usa. Deus usa os bispos, os pastores, esposa de bispo, esposa de pastor. Deus usa obreiro, obreira. Deus usa os membros da igreja. Deus usa a quem Ele quer usar. Ele pode usar você para salvar outras vidas. Talvez você diga assim, mas quem está precisando ser salva sou eu. Eu não estou em condições de ajudar ninguém. Sou eu quem estou precisando de ajuda. A ajuda vai chegar a você, você vai ter sua vida transformada e aí você vai ter aqui dentro esse desejo de ajudar o próximo. A Rafaela hoje ajuda o próximo. O que a obreira Patrícia fez a Rafaela hoje tem prazer em fazer por outras pessoas. Ela também evangeliza, ela também ganha almas. Sabe, meu amigo e minha amiga, tudo é questão de agarrar
as oportunidades. A Rafaela agarrou a oportunidade de mudar de vida, de mudar de espírito. Eu apontei aqui a última frase dela no testemunho. Ela disse: o espírito que está aqui dentro de mim, com certeza é outro. O espírito que hoje está aqui dentro de mim é outro. Aquele espírito da prostituição, aquele espírito do vazio, da depressão, do sofrimento, deu lugar a um espírito de vida, a um espírito de força, de coragem, e o Espírito Santo está dentro dela. Deus quer fazer o mesmo consigo. Esse versículo diz tudo. Essa é a palavra de Deus. Eu vou lhe mostrar. Está escrito aqui em Colossenses capítulo 4, versículo 5. Aproveitai as oportunidades. Aproveitai as oportunidades. A fogueira santa de Israel é uma oportunidade para a sua vida ser transformada. As pessoas que entendem assim, aproveitam essas oportunidades e têm a vida transformada. Então, aproveite essa oportunidade. Durante esse mês, a Fogueira Santa de Israel está à sua disposição. Para você participar com fé, ir para o altar, fazer seu sacrifício voluntário, entregar a sua vida e ter a troca de espírito. Eu convido a si para esse domingo. Prepare uma garrafa com água, como esta. As pessoas preparam, levam diante do altar, nós colocamos a água dos maiores milagres, fazemos a oração, as pessoas bebem esta água e são curadas, são livres, são libertas. Então, nesse domingo, é o domingo da oportunidade. Às 9h30 da manhã, especialmente, eu convido a si para esse domingo. Aproveite a oportunidade de participar de um propósito de fé como este da Fogueira Santa da Troca de Espírito. Participe desta reunião com a garrafa d'água, a água dos maiores milagres. Na oportunidade, vamos buscar o Espírito de Deus, ele vai descer, vai envolver o seu ser. Será uma manhã inesquecível. Aqui na cidade de Coimbra, nesta morada, Rua da Sota, número 20, próximo ao Largo da Portagem. Você vai entrar por essas portas, vai escolher um desses lugares para se sentar, vamos lhe dar a devida atenção, um atendimento espiritual, vamos lhe acompanhar e pelo poder da fé, a sua vida vai mudar.